Lavando a louça da política. Na verdade, eu queria comentar contigo essa questão da situação que a gente está vivendo agora, né? Confinamento horizontal versus confinamento vertical. O que você acha que a gente tem que fazer? Eu tenho uma opinião aqui, mas queria ouvir a tua também. Hoje eu fiquei vendo foi um papo de 2 horas, bastante interessante, entre o pessoal da XP Investimentos e o Guedes. E ele falou uma coisa, e também o pessoal do grupo XP, que está tendo muita doação de testes do coronavírus. E foi exatamente isso que aconteceu lá na Coreia do Sul, né? Eles testaram massivamente as pessoas e segregava quem testava positivo, dando tempo para que as pessoas se contaminassem numa frequência menor e segregando as pessoas contaminadas das não contaminadas, sabendo quem são contaminados. Os nossos números aqui que estão sendo apresentados é número de cego, né? É cego em tiroteio. Esse momento que a gente está de confinamento, né, a gente compara muito a uma grande emergência de um grande incêndio. Eu estou no incêndio, eu estou vendo, tem labaredas aqui em volta de mim, certo? Eu não vou perder tempo querendo coletar evidência da temperatura da chama ou da altura da labareda. Não, está pegando fogo, eu estou vendo. Né? Se eu não fizer nada, a gente vai morrer todo mundo. Então, nesse momento, é importante tomar atitudes drásticas. Agora, que o incêndio está contido e que a gente está, por exemplo, num momento de rescaldo, a gente tem que começar a sair daqui. A gente não pode continuar aqui, porque a economia não pode parar. Pode ter outro incêndio, né? Pode ter a segunda onda. Exatamente. Então a gente precisa de um plano, né? E aí essa questão, e qualquer plano de isolamento vertical passa necessariamente pela quantidade de testes. Então você tem uma forma de você testar de forma recorrente, de conseguir isolar as pessoas, isso é fundamental. A boa notícia é que nós já temos no Brasil, homologado pela Anvisa, 11 testes de empresas privadas. Um deles, por exemplo, tem tipo um kit onde você pega uma amostra do teu sangue, bota ali dentro, ele digitaliza a amostra do teu sangue e através da internet ele manda os seus dados do seu sangue para o laboratório central que fica em Curitiba, onde tem grandes computadores e aplicativos de inteligência artificial que aceleram muito o diagnóstico. Isso é um ponto. Agora, existe uma outra coisa também que estão fazendo em alguns lugares que parece muito interessante. Então você pode pegar, por exemplo, 32 pessoas, né? E pega, por exemplo, coleta uma amostra de cuspe. E aí você pega, por exemplo, um pouquinho dessa saliva, desse cuspe de cada uma das pessoas, faz um grande cuspão. E aí você testa ali. Se ali não tiver contaminado, as 32 pessoas estão livres. Estão livres. Se tiver contaminado, o que você faz? Divide 2 de 16. Faz um outro teste num grupo de 16, no outro grupo de 16. Então, se você faz assim, você às vezes com 5, 6, 7 testes no máximo, você já descobre quem é a pessoa daquele grupo que está contaminada. Então, a gente precisa de soluções assim inteligentes para poder começar a liberar as pessoas para o trabalho, porque a gente precisa fazer a economia voltar a girar. Em algum momento. Essa situação ela não se sustenta por muito tempo. Porque sem atividade econômica, você não tem geração de riqueza. Sem geração de riqueza, você não tem arrecadação de impostos. Sem arrecadação de impostos, você vai começar a ter problema com leite. Vai faltar leite, vai faltar médico, vai faltar salário, vai faltar material. Então vamos lá. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro está com algumas pautas. Já foi aprovado, por exemplo, a alteração do turno da Guarda Municipal, com o objetivo de ter mais guardas na rua, intensificar a presença da Guarda Municipal na rua para apoiar as ações de contenção. Ontem foi aprovado a questão que você comentou da criação do Fundo de Emergência de Combate ao Covid-19. Foi aprovado, no caso, a questão da desvinculação de receitas para que o Poder Executivo possa ter mais flexibilidade na hora de mexer o orçamento para destinar dinheiro para outras áreas, né? A questão da desvinculação de receitas que a gente fala. Para fugir da lei de responsabilidade fiscal, né? Por exemplo, também, exatamente. Não, o orçamento é a peça mais democrática que tem na democracia, né? No Estado democrático de direito e na nossa federação, né? Na nossa e nas outras federações, né? Republicano, né? Essa era a palavra que eu queria usar. Porque na hora que você joga para a Câmara de Vereadores para aprovar o orçamento, né, dentro das expectativas reais, né? Depois você pode falar das expectativas irreais, que é o orçamento municipal do Rio de Janeiro. Tudo tem que ser levado lá, porque lá é o ambiente democrático para você discutir para onde vai R$1. R$1 público é o dinheiro mais difícil
que tem para você conseguir, e é o dinheiro mais fácil que você tem para desviar, né? Sim. Fala um pouquinho do orçamento real da cidade do Rio de Janeiro. 30 bilhões foi o orçamento, estou arredondando os números, tá? 30 bilhões foi o Uhum. orçamento de 2019 e a prefeitura arrecadou 26,5, 27 por aí. E aí qual foi o grande sacada? Aumentou para 32. Então, eu não faço a menor ideia, né, com que critério ou com qual é a esperança que o Crivella tinha, né, de, nossa, eu arrecadei 27, então agora esse ano vai ser 32. Não faz nenhum sentido. A única explicação que vem à cabeça é o seguinte: é ano eleitoral. É a possibilidade de você poder empenhar despesas do primeiro semestre, né, para poder, de alguma forma, fazer projetos ou tirar coisas da gaveta que você quer fazer com interesse eleitoral e deixar o pepino como restos a pagar para a próxima gestão, o próximo prefeito, seja ele mesmo ou outro, se virar. E assim a gente vai empurrando com a barriga os problemas para frente, e é uma prática muito comum no Brasil. E a Câmara de Vereadores, que deveria gritar, espernear e falar que tem coisa errada, dificilmente isso acontece porque muitos vereadores que estão ali têm projetos seus, indicações suas e interesses políticos seus fazendo parte do orçamento, ainda mais em época de eleição. Então acaba sendo um grande arranjo entre todo mundo, né, uma peça de faz de contas, mas que todo mundo está de boa com aquilo. Aquele papel principal da Câmara de Vereadores seria fiscalizar o Executivo, e isso nós já estamos perdendo há muito tempo. A Câmara tem falhado nisso. Veja, por exemplo, a situação que aconteceu no ano passado, onde o pedido de impeachment do Crivella foi arquivado, né? E uma semana depois de ser arquivado, 3 ou 4 vereadores ganharam secretarias na gestão do Crivella. Você sabe como é que tinha que ser feito o orçamento? Você sabe que o Rio de Janeiro, o município do Rio, ele tem uma peça, digamos assim, também adicional, que é a questão do plano estratégico. É um plano com visão de longo prazo. Qual é o Rio de Janeiro que eu quero para daqui a 5 anos? Então, tem os primeiros 6 meses, depois de assumir, ele tem que entregar esse plano estratégico. E por que nos primeiros 6 meses? Porque no segundo semestre do primeiro ano de mandato, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o PPA para os próximos 4 anos. O PPA é como se fosse uma grande visão orçamentária do que vai ser feito nos próximos 4 anos. Plano plurianual, né? Plano plurianual. E o que se espera é que esse plano plurianual, que vai guiar de fato os investimentos dos próximos anos, ele seja 100% alinhado com o plano estratégico que eu acabei de apresentar. Então você espera, ao você olhar um plano plurianual de investimento, um PPA, você espera encontrar ali alocações financeiras voltadas para os projetos que vão atender o que está escrito no plano estratégico. Óbvio, um tem que falar com o outro. Não dá para você ter um plano estratégico que quer levar a cidade para um lugar e um PPA que vai te levar para outro. Eles têm que ter uma sinergia. A Câmara de Vereadores ela tem que brigar para que esse orçamento todo ano faça sentido com o PPA que foi aprovado, que tem que fazer sentido com o plano estratégico. Porque senão a gente não tem um norte para ir. Eu faço MBA em administração pública, eu estudo finanças públicas, né? E eu sei que é possível adequar. E aí que eu, por exemplo, fico muito animado quando eu vejo um postulante, um filiado aprovado no processo seletivo, como é o caso do Fred Luz, no caso para prefeito do Rio de Janeiro, trazendo discursos como esse, como choque de gestão, como acabar com a bagunça. E a Câmara de Vereadores tem que acompanhar no mesmo tom, no mesmo nível.